E aí, gente, mais uma resenha. Se eu ganhasse, se eu ganhasse uma moeda cada vez que eu falo que já depois de um tempo sem fazer resenha. Enfim, dessa vez estou trazendo um clássico da literatura brasileira, muito familiar para os alunos do ensino médio, como leitura de didático, Capitães da Areia, de Jorge Amado. Nossa, esse livro é muito bom. Muito bom. Eu lembro que eu tentei ler ele no ensino médio mesmo. Mas eu não terminei, eu parei na metade. Aí, depois de vários anos, terminei agora. É incrível. Esse livro, ele é lindo, ele é triste, ele é frustrante, ele é repulsivo, ele é reflexivo, ele trata de tantos temas e com personagens tão interessantes que, nossa, é um misto de emoções o que Jorge Amado conseguiu transmitir aqui por esse livro. Não, ele merece seu destaque na literatura brasileira. Não é chamado só de clássico porque ele sobreviveu ao longo de tanto tempo assim, que esse livro foi escrito quando? 1937. Esse livro de Jorge Amado sobreviveu em plena ditadura do Estado Novo do Getúlio Vargas. Ele foi queimado em praça pública. É um cenário bem familiar para como aquele livro que eu já falei do A Menina que Roubava Livros, que era um recorte de livros sendo queimados em praça pública porque era censura aquilo ali. Para, né, para não transmitir conhecimento com desculpa de que era propaganda ideológica, poder influenciar as pessoas. Isso aqui foi acusado de propaganda comunista. Mas afinal, por que tanto alarde? O que esse livro tem de tão interessante assim que chamou a atenção do sistema do Estado Novo, da ditadura, para queimar isso aqui? Enfim, a história se passa na Bahia e tem uma gangue de delinquentes que são chamados Capitães de Areia. São muito conhecidos. A gente conhece eles através da opinião dos outros, jornais, recortes de jornais aqui. Aí então a gente conhece que essas crianças, são crianças, roubam as pessoas, invadem a casa delas, fazem uma bagunça. Aí também eles cobram para as autoridades fazerem alguma coisa, para a polícia, para o juiz de menores, para o reformatório fazer alguma coisa. Aí eles ficam jogando a carga pro outro. Tipo, não, a polícia não pode fazer nada, é o juiz de menores. Aí o juiz, não é comigo não, é com a polícia. Aí o reformatório, tudo pode mandar pra cá, que aqui a gente forma homem. Mas a gente também tem um pouco a opinião de um padre que discorda que, tipo, não, o reformatório é ruim, quem entra lá sai pior. Mas enfim, opinião dos outros primeiro. Aí depois a gente conhece de verdade os Capitães da Areia no seu momento mais vulnerável. Aí é lá, eles moram num trapiche, que é tipo um casarão abandonado em frente à praia, é o esconderijo deles. Aí tá lá de noite, eles estão dormindo, alguns estão brincando, conversando. É o momento mais vulnerável deles e que quem entra lá, quem vê aquilo ali, sem saber que são os Capitães da Areia, pensa assim, são crianças abandonadas, largadas por aí, sem ter para onde ir. Estão ali, se virando ali. E os Capitães da Areia são crianças menores, acho que de 6 a 16 anos. E tem o líder deles, que é o Pedro Bala, que tem apenas 14 anos, mas mesmo assim muito respeitado, até quem são os maiores de idade. Ele conquistou seu espaço ali, sua liderança, e merece estar ali. E eu vou me controlar para não falar de todos os personagens, porque são todos muito interessantes, muito carismáticos e com atitudes questionáveis, mas mesmo assim são personagens interessantes demais. Então, os Capitães da Areia são compostos por crianças abandonadas e fugitivas de seus lares. Então, como não tem ninguém para cuidar delas, só tem uns aos outros, se viram nos 30.
Criança não sabe se cuidar, então elas têm que amadurecer, têm que virar homens, para o mundo levar eles mais a sério, para o mundo temer eles, como Capitães de Areia, né? Tem, como vê o jornal, o povo não gosta deles, temem eles. Então, eles trabalham, eles fazem bico, eles roubam, na sua maioria, mas eles amam serem livres, eles gostam dessa independência que eles têm. Mas no final do dia, quando eles estão sozinhos, eles sentem aquela saudade, aquele desejo de ter um lugar para ficar, um lugar confortável, alguém para cuidar deles, uma comida boa, uma cama, um carinho. Mas agora que eles são homens, eles querem ser tratados como homens, que carinho que eles podem ter? Nos braços de uma mulher, como o personagem gato, que é o mulherengo, o malandro do grupo, ou uns aos outros, se é que vocês me entendem. Isso não é muito, como é que eu digo? Os Capitães da Areia não gostam. Mas é no sigilo, ninguém fala nada, só não mostra pro povo, né? Mas não é bem visto. Embora a maioria veja os Capitães da Areia como ladrões sem causa, sem esperança de redenção, eles têm amigos. Um deles tem uns 3, se não me engano, 4. O Amado de Deus, que é quem ensina capoeira para algumas dessas crianças. Pedro Bala, por exemplo. E também tem a Dona Ninha, que é uma mãe de santo, que afasta muito dos meninos, ajuda eles quando pode. E o que tem mais destaque é o padre. Não sei se é o nome dele. Mas o padre, ele é mal visto pela igreja. Como é que pode um padre andar com esses delinquentes, esses perdidos? Mas ele é o mais compreensível. Ele entende a situação dessas crianças. Eles não têm ajuda externa. Eles se viram, não tiveram educação, eles aprenderam como podem para poder sobreviver. Então, ele não reprova muito eles, ele dá uns, assim, não faz isso, tá, acho bom isso aí. Os Capitães da Areia respeitam ele. Principalmente um deles que, que tem uma conexão assim com o padre, com a religião, com Deus. Aí fica nessa indecisão, tipo, eu quero adorar a Deus, eu quero fazer o que é certo, mas eu roubo, e é errado isso, mas eu roubo para comer. Como é que fica isso? Como é que eu equilibro isso? Como é que eu posso fazer o certo se o errado me ajuda a viver? É difícil, é um dilema. Então, essas crianças entendem assim. Ninguém vai cuidar deles. Ninguém vai ter um olhar compassivo com eles. Ninguém vai botar uma carga assim, tipo, nossa, eles vão se tornar cidadãos do bem, podem se tornar ótimos profissionais, como o professor que é das crianças, que tem capacidade de se tornar um talento, de ser um grande artista. Mas, poxa, são ladrões. Eles se veem, o mundo vê eles como ladrões, violentos, sem esperança. Não dá para se tornar algo mais do que isso. Vão ser assim. E pronto. É triste esse pensamento, mas é o que tratam eles assim. O povo vê eles assim. Então o livro trata muito sobre isso, de abandono de crianças, os efeitos que isso traz para elas, a desigualdade social, de como a religião é um alicerce que dá esperança para as pessoas para perseverarem quando nos dias mais complicados, nos dias insuportáveis, para conseguir seguir em frente e principalmente da precariedade da saúde pública. Tem um capítulo muito interessante que diz que o Omolu, que é um orixá, ele mandou uma praga, que é chamada uma varíola, para a parte rica da cidade. Só que o povo de lá, os moradores, tinha vacina. Omolu não conhecia a vacina. Então a varíola desceu para a parte pobre.
para a parte mais baixa. Então, como forma de diminuir o sofrimento, virou alastrim, uma varíola branca. E assim, tem essa interpretação que o Omolu mandou essa doença para atender às frustrações, o ressentimento da classe mais baixa, de que os ricos trabalham pouco, recebem muito, enquanto os pobres ralam muito, recebem pouco ou só pioram de situação. É muito interessante essa visão. Eu também não posso deixar de citar a Dora, que é a única menina que eventualmente participa do Capitães da Areia. Ela inicialmente não é bem vista. Ela é tratada como um pedaço de carne pelos homens, até pelos Capitães da Areia no começo. Ou como estigma de ser filha de uma pessoa doente de varíola. Então, poxa, coitada. Ela não é bem vista, ela não é bem tratada, mas quando vai participar dos Capitães de Areia, tudo muda. Não só para a vida dela, como para eles. Foi que nem Peter Pan e Wendy. Wendy foi vista como uma figura materna para os meninos perdidos. Não foi diferente com a Dora com Capitães da Areia, porque viram ela como uma mãe, como uma irmã, e Pedro Bala via ela como uma noiva. Então, ela conversava com eles, dava atenção para eles. Eles gostavam, sentiam que pela primeira vez ou depois de tanto tempo, sentiam que é pertencer a uma família, a ter um carinho. E com a passagem da Dora, parece que finalmente completaram a infância e sentirem essa necessidade de amadurecer, de crescer finalmente. Então isso é Capitães da Areia, de Jorge Amado, que humaniza essas crianças, essas pessoas em situação precária, que não tem com quem contar, não tem quem cuide, não tem quem eduque. Não romantiza a vida deles. Eles passam por situações ruins, eles fazem coisas ruins. Não, pode até entender como eles sentem, mas não justifica o que eles fazem. Então é só para ter um olhar de empatia, para criticar essa falta de ajuda que eles precisam, de educação, ressocialização. Mesmo tendo um reformatório, nem um reformatório nessa história é boa. É horrível. Pior do que uma prisão até. Então é isso. Eu gostei demais desse livro. É um misto de emoções. Mas é isso. Espero que vocês leiam esse livro. Curtam se gostou da resenha. E obrigado por assistir até aqui. Tchau!